Mas em relação às atividades desinteressantes, não é natural que a gente tenha esse TDAH? Ou simplesmente a atividade é chata mesmo e o nosso cérebro não está pronto para ter que lidar com aquilo? Todas as pessoas, elas têm como se fosse um espectro, né? Você não é exatamente assim, liga, desliga. Você tem TDAH, liga. Você não tem, desliga. Todo mundo tem um tipo de desatenção, todo mundo tem um nível de hiperatividade. Agora, quando isso acontece de forma crônica, em vários ambientes, porque às vezes tem um ambiente que você consegue performar muito bem, outros que você não, né? Então em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, então em vários ambientes, múltiplos ambientes, você tem esse sintoma de uma forma muito mais acentuada, pode ser um sinal de que você possa ter o TDAH. Muita gente, por exemplo, tá passando por uma situação bastante estressante, dificuldade no trabalho, tá para ser mandado embora, sei lá, e ela começa a ter dificuldade de manter-se focado. Porque a cabeça dela tá mil, ela tá com vários neurotransmissores ali responsáveis pelo seu estresse, né? Ou seja, estressando, dificultando essa capacidade de se motivar, de permanecer focado numa atividade que ela esteja fazendo. Então isso pode trazer alguns sintomas temporários que sejam próximos a quem tem o TDAH mesmo, que nasceu com aquilo. Então é importante você procurar um médico especialista para ver. É uma coisa temporária? Qual é o gerador daquilo? Né? Um adulto que está se queixando hoje, cara, eu tô muito desatento, o negócio não tá bom, de um ano para cá. Não, mas como é que foi sua infância? Como é que foi sua adolescência? Porque geralmente, como é congênito, tem que acompanhar você desde pequenininho. Mesmo você diagnosticando na fase adulta, tem que ter passado aquilo, tem que ter afetado você na infância e na adolescência em algum nível. Então, assim, como é que o TDAH, qual que seria a diferença do TDAH diante de uma tarefa desinteressante? Então o chefe mandou uma coisa para você fazer, você abre o computador, você abre ali a tela do que você tem que fazer, no sistema que você tem que mexer, o que quer que seja, e rapidamente, nos primeiros 10 segundos, você já está fazendo outra coisa. Você está abrindo outra aba. Você está mexendo com outra coisa, como se fosse um desvio, quase que... Já tentou juntar dois ímãs, assim, com o mesmo polo, positivo e positivo? Você meio que desvia para cima, para baixo, é como se fosse aquilo ali. Você está tentando chegar na tarefa que você tem para fazer, mas a sua mente, ela desvia, assim. É uma coisa muito forte, é como se fosse uma força invisível muito forte, que você tem essa dificuldade de se permanecer focado, engajado, né? Então... o TDAH seria isso, é um transtorno que ele afeta você a ponto de trazer reais prejuízos na sua vida. Social, profissional, amorosa, relacionamentos. Então, todo mundo tá de saco cheio de fazer alguma coisa. Todo mundo quer se livrar de uma tarefa chata. Quer procrastinar, quer empurrar com a barriga e fazer depois. Só que o que acontece? Vamos falar um menino de 10 anos, chega da escola. Um tem TDAH, outro não tem TDAH. O que tem TDAH, ele falou assim, não, beleza, eu já almocei, 14 horas que eu vou começar, né? Então, vou jogar videogame aqui, 1 horinha, tá de boa, de 13 às 14 vou ficar jogando. O outro também, o vizinho dele. O vizinho dele, quando dá 14, o cara tá na fase mais difícil, assim, caraca, não, vou ficar mais 10 minutos. Aí ele fica até 14h10. Depois ele mesmo para, fala, não, beleza, eu vou ter que fazer minha tarefa, daqui a pouco minha mãe vai brigar. Ele meio que tem, assim, ele consegue perceber qual que é a sua prioridade e fazer essa transição entre uma tarefa desinteressante para uma interessante. A pessoa que tem TDAH, ela tem um pouco de dificuldade em perceber e executar essa transição. Isso também é um sintoma do TDAH. Quem mexe com computador, se você tiver um computador aí com Windows, você aperta a tecla Alt-Tab. Alt-Tab significa que você troca uma janela para outra. Você está no Chrome, aí você abre o Word, aí você abre outra coisa, né? Você tem várias janelas, você alterna entre as janelas. Essa alternância, esse Alt-Tab na cabeça de quem tem TDAH, ele praticamente é disfuncional. Então é uma criança que ela vai enrolar até às 6 da tarde. Se não tiver ninguém, ele fala, menino, para com isso aí, vai estudar, vai fazer o que você tem que fazer, vai fazer dever. Ele vai realmente conseguir, vai postergar aquilo ali e perde muito a noção do tempo também, né? Mas como é que a gente sabe se esse menino, por exemplo, ele tem TDAH ou ele simplesmente foi mal educado pela família e ele nunca... Ele não foi educado a ter que fazer a coisa certa na hora certa? Exato, é porque geralmente a pessoa que tem TDAH... ela já passou por esses estágios. Quando ela é diagnosticada, ela já apanhou. Quando ela é diagnosticada, ela já ficou de castigo. Todo santo dia. O pai já não sabe mais o que fazer, porque a chinela não adiantou. O cinto não adiantou. Vou ter que pendurar esse moleque de cabeça para baixo para ver se ele faz as coisas. Não é intensificar a punição ou mudar o estilo de punição ou dar uma bronca, puxar a orelha, gritar, é que você faz essa pessoa fazer. Diante do medo, diante de uma situação que eleva a sua adrenalina, que faz com que você fique em estado de alerta, você consegue perceber... Olha como é que funciona o TDAH.
A mãe deu uma chinelada por quê? Você falou que ia estudar 2 horas, deu 4 horas da tarde, tua mãe chegou no meio da tarde, você estava jogando videogame ainda. Tomou a chinelada. Foi chorando pro quarto para fazer dever. Ainda chorando, o menino faz 10 minutos de dever. Uma vez que a situação se acalma, que ele abaixa aquele nervosismo, já tomou a chinelada dele, a mãe já foi pro quarto. Só sai daí quando terminar. Ele não vai sair, porque ele vai ter dificuldade de passar do item 1 de matemática. Ele vai fazer o item 1, item 2, e vai começar a desenhar na borracha dele. Vai fazer cirurgia na borracha, pega o estilete, abre ele no negócio, e não vai fazer o dever. Então, é uma pessoa que... Aí, por exemplo, como é que poderia funcionar? Ao invés da mãe dar essa chinelada e mandar o menino pro quarto para estudar, se ela tivesse essa consciência, caramba, ele tem um TDAH e tal, não, ó, vamos parar com isso aí, ó. Você ficou 2 horas a mais, então amanhã você vai ficar 2 horas a menos, beleza? Ah, mãe, não sei o que, não. Sem discussão, vamos pro quarto agora, vamos começar o dever. Qual que você tem? Ah, acho que é português e matemática. Então, assim, tem que puxar do menino. Ah, e aí, que mais? Qual que você tá com mais dificuldade? Ah, mãe, matemática eu não tô entendendo direito. Então, vamos começar com matemática. Aí a mãe ajuda ele a fazer o exercício 1, exercício 2. No 3, ela fala assim, não, beleza, agora faz pra mim aí, vê se você tá entendendo. Às vezes o menino tava voando, né? Fala assim, você não prestou atenção, né? A mãe fez com o menino. Então vamos voltar aqui. Como é que fiz o 1? Ó, o X vai pra cá, o mais 2 vai pra lá. E aí, como é que faz? É chamando. É uma criança que ela vai se desenvolver. Vai chegar um momento que ela vai fazer aquele exercício, ó, como assim, coisa como se ele já conhecesse há muito tempo, né? Vai fazer com muita facilidade. Mas até chegar nesse ponto, ele tem que ter um suporte, ele tem que ter uma guia, ele tem que ter um acompanhamento presente. Então, o que eu digo para você que certamente é isso. Às vezes, na visão simplista da pessoa que não conhece o transtorno, da pessoa que tá olhando de fora, pô, esse menino claramente não foi bem educado. Cara, com certeza tem uma mãe ali e um pai ali que tá desesperado porque já fez de tudo, não tem mais coração para bater nesse menino, porque já fez, já não é isso, não tá funcionando. E aí chega uma pessoa desconhecida e fala assim, é porque você não educa direito. Fica julgando esses pais, né? E não é assim que funciona. Então, assim, claro, existem sim pessoas que têm TDAH e tem má condução em casa, né? Talvez falta de educação, o pai não tá olhando, tem isso também. Não é uma pessoa que são seres iluminados que só fazem o que é o correto, não é bem assim que funciona, né? Mas geralmente, a pessoa que tem TDAH, ela chama tanta atenção dos pais no sentido de a escola toda hora chama os pais, ele tem problema no prédio, às vezes ele brinca de lutinha, ele acaba batendo, machucando o coleguinha, que às vezes acaba empurrando, o coleguinha cai, quebra o dente, aí tem que ir lá pagar o dentista lá pro pai do coleguinha, entendeu? Então assim, sempre tem confusões acontecendo, então o pai ele já tá ligado nessa criança. É muito difícil você ser uma criança com TDAH cujos pais são totalmente relapsos. É muito difícil. É mais comum quando você tem uma criança neurotípica, digamos, padrão, né? E isso é mais comum, mas o TDAH ele tá sempre chamando a atenção de alguma forma. Ele tá sempre dando, entre aspas, trabalho para os pais. Então os pais já estão cientes do que tá rolando.